novo. Séries de Fourier. Série de Fourier é uma forma de série trigonométrica usada para representar funções infinitas e periódicas complexas dos processos físicos, na forma de funções trigonométricas simples de senos e cossenos, isto é, simplificando a visualização e manipulação de funções complexas. Foi criada em 1807 por Jean-Baptiste Joseph Fourier. Em matemática, uma função diz ser periódica se esta se repete ao longo da variável independente, com um determinado período constante. Exemplos de funções periódicas bem conhecidas são as funções trigonométricas seno, cosseno, secante e cossecante, que possuem período igual a 2π, e tangente e cotangente com período igual a π. Função seno e cosseno. Aqui nós temos um exemplo de função seno e função cosseno. Em vermelho nós temos a função seno de x e em verde nós temos a função cosseno de x. Aqui nessa situação dá para se perceber que a função verde aqui, que nós temos o eixo central x e y, a função seno é a função cosseno, que é a verde, ela é uma função par, ela é uma função par. Aqui você percebe que reflete-se em relação ao eixo y, a mesma situação de um lado e do outro, E aqui nós temos em relação ao eixo nós temos a função cosseno no vermelho em relação a função seno em vermelho em relação aqui ao eixo x, certo? Que ela é uma função ímpar, Então ela se reflete no eixo x de um lado e do outro. A forma geral da série de Fourier é a seguinte, t de t igual a 0 sobre 2 mais o somatório de n igual a 1 até o infinito de an vezes o cosseno de n πt sobre L mais bn vezes o seno de n πt sobre L, em que os coeficientes A0, AN e BN são números que variam de acordo com a função que será representada, de período fundamental 2Ls. Esses coeficientes são as amplitudes de cada onda em série, que são calculadas com as seguintes fórmulas. O A0 é igual a 1 sobre L, a integral de C até C mais 2Ls de f de t dt. O AN é igual a 1 sobre L da integral de C até C mais 2Ls de f de t cosseno de nt sobre L dt. E o Bn, o coeficiente Bn, é igual a 1 sobre L de C, da integral de C até C mais 2Ls de f de t seno de nt de nπt sobre L dt. A série de Fourier é importante na técnica de compactação digital, como, por exemplo, para reproduzir músicas digitais por streaming, para ver imagens online de rápido carregamento e no cancelamento de ruídos nos fones de ouvidos. Uma série trigonométrica é uma série da forma t de t igual a A0 sobre n mais o somatório de n igual a 1 até o infinito
de AN vezes o cosseno de NPT sobre L mais BN vezes o seno de NPT sobre L. Se f for uma função periódica de período 2Ls, ou seja, f de t igual a 2Ls para todo t, então define-se a série de Fourier da função f como a série trigonométrica dada pelos coeficientes A0, AN e BN. Exemplo. Qual é a série de Fourier da função f de x igual a x, definida por x maior ou igual a menos π e x menor do que π, e também f de x mais 2π igual a f de x. Observando esse intervalo aqui, percebemos que 2π aqui nos dá, né, uma função periódica, né, em que nós vamos ter que 2L vai ser igual a 2π e L vai ser igual a π. A função f de x igual a x é uma função ímpar, porque nós sabemos, né, que quando y é igual a x é uma função ímpar. E f de x igual a 0 mais o somatório de n igual a 1 até o infinito de AN cosseno de Nπ x sobre L mais BN seno de Nπx sobre L. O A0, quem será o A0? O A0 vai ser 1 sobre L, no intervalo simétrico, né, de menos L até L, de f de x dx. Como nós sabemos que o A0 é a função, essa função aqui, f de x, nós sabemos que a função é uma função ímpar, né? Então a gente sabe que nesse intervalo aqui as áreas vão se anular. Como elas vão se anular, a função será igual a 0. O AN também nós temos aqui, né, uma integral simétrica de menos L até L, né, de uma função ímpar, vezes o cosseno de nx sobre L dx. Cosseno é uma função par. Então, aqui quando a gente tem uma função ímpar e uma função par, a gente tem um resultado, uma função ímpar. Como é uma função ímpar, vai ser igual a 0 também, tá? Função ímpar vezes função par igual a função ímpar. E uma função ímpar, a gente sabe que as áreas vão se anular nos intervalos de menos L até L. O BN vai ser, né, igual a 1 sobre L no intervalo de menos L até L da função f de x seno de Nπx sobre L, dx. A função f é uma função ímpar e a função seno é uma função ímpar também. Então, função ímpar vezes uma função ímpar, a gente vai ter uma função par. E a função par, nesses intervalos simétricos, a gente pode calcular, certo? Que aí a gente pode pegar de 0 duas vezes a integral de 0 até L. Né? E então a função ímpar vezes função ímpar, nós teremos uma função par. E aí nós vamos fazer a função par, né? O bx, o bn. O bn que vai ser igual a 1 sobre L, de menos L até L, da função f de x vezes o seno de nπx sobre L dx. E aí nós temos que o bn, né? Mudando aqui a representação, substituindo o L por π também, que a gente viu lá atrás que o L é igual a π, né? Então você vai ter 1 sobre π de duas vezes a integral de 0 até π de f de x seno de nπx sobre π dx. Sabemos que esse π aqui, ó, ele vai se anular com esse aqui de baixo, né? Então, como esse π vai se anular, a gente vai ter aqui, ó, bn igual a 2 sobre π da integral de 0 até π de x seno de nx dx.
O π já se anulou lá, né? Com esse π aqui, né? Se anulou com esse aqui, sobrou apenas o nx dx. Aí, para resolver essa integral, nós temos que usar a integração por parte, né? E na integral por parte, substituindo, fazendo a substituição, u vai ser igual a x, du igual a dx, dv igual a seno de nx dx, e o v será igual a menos cosseno de nx sobre n. Então, para colocar aqui no Bn igual a 2 sobre n, da integral de 0 até π de x, seno de nx dx, nós substituímos, fazemos a integral dessa parte aqui, que vai ser o v, né? Então, o u é o x vai ser o v, o menos do cosseno aqui vem para frente, fica x cosseno de nx sobre n, né? E no intervalo de 0 até π, mais 1 sobre n, mais 1 sobre n, mais 1 sobre n, da integral de 0 até π do cosseno de nx dx. Essa integral de nx dx, essa integral aqui de nx dx, a gente vai substituir. Então, substituindo aqui, nós vamos ter, observando essa primeira parte aqui, nós vamos ter menos π, né? Quando o x aqui for 0, anula-se tudo, né? Mas quando o x for π, nós vamos ter menos π cosseno de nπ sobre n, mais 1 sobre n ao quadrado, porque aqui nós vamos ter, nessa segunda parte, aqui nós vamos ter 1 sobre n. Multiplicando, fica 1 sobre n ao quadrado, seno de nx, de 0 até π. Observando essa segunda parte aqui, nós percebemos que quando o x for igual a 0, isso aqui vai se anular, né? Tudo isso vai se anular, porque o número inteiro vezes 0 vai ser 0. Então, tudo isso vai se anular. Quando o x for igual a π, né, quando o x for igual a π, aqui nós vamos ter o seno de π. O seno de π vai ser também 0, né? Vai ser 0. Então, isso aqui também vai se anular. Quem irá sobrar? Nesse caso, essa parte, como eu estava mostrando, ela será igual a 0. E isso aqui vai ser anulado. Quem vai sobrar apenas a primeira parte, que é 2π, 2 sobre π, menos π cosseno de nπ sobre n. Esse vai ser o valor do Bn. Então, o Bn, o cosseno de nπ, vimos em parte anterior, existe em outras partes anteriores a essa situação, que é igual a menos 1 elevado a n. E nós temos aqui π e π aqui embaixo também. Então, esses dois aqui se cancelam também. π sobre π, eles vão se cancelar. E aí nós vamos ter, substituindo aqui, né, vai ficar assim, menos 2 sobre π, menos π cosseno de nπ sobre n. E aí esse π se cancela com o outro π lá. E aí nós vamos ter essa situação aqui. O Bn será igual a menos 2 vezes menos 1 elevado a n sobre n. Esse menos 2 aqui, ele pode subir lá para o expoente, né? Trocando de sinal, ele sobe lá para o expoente, aí ele vai ficar, o Bn vai ficar com 2 vezes menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Esse aqui vai ser o valor do Bn. Então, nessa série de Fourier, o que a gente vai calcular vai ser apenas esse Bn. O A0 e o AN, eles se eliminaram, é igual a 0. Então, não tem necessidade de calcular. Só apenas iremos calcular esse Bn. Então, seguindo para a fórmula de Fourier, que nós temos o A0 igual ao somatório de n igual a 1 até o infinito de AN cosseno de nπ
x sobre L mais Bn seno de nπx sobre L, e aí o A0 vai se anular e a N também se anula. Quem vai sobrar para nós? Apenas o Bn. Então a gente vai ter seno de x igual ao somatório de n igual a 1 até o infinito de Bn seno de nπx sobre L. Como o L é igual ao π, esse π se elimina com o L. Então a gente vai ter apenas Bn igual, como nós sabemos aqui que o Bn é igual a 2 vezes menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, a gente substitui isso aqui no lugar do Bn, que é aqui o Bn. Então vamos lá, vamos substituir. Substituindo, nós vamos ter aqui, ó, o Bn, né, que é 2 vezes menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, seno de nx, que o L aqui se eliminou com o π, né, que o L é igual a π. Então, essa é a fórmula a ser calculada, né? Então, na série de Fourier, apenas essa parte aqui é que deve ser calculada para chegarmos a uma solução. Para essa função aqui, f de x igual a x, determinada por esses limites aqui, x igual, né, x maior ou igual a menos π e x menor que π, e também f de x mais 2π igual a f de x. Era isso, muito obrigado, até a próxima.